Bom dia, meus irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Mais uma vez aqui deixo também, meus parabéns às mães e às futuras mães também, tá? Que Deus abençoe todas vocês, já que a mãe tem um papel fundamental na vida de uma criança, Já que é a mãe que passa mais tempo com a criança, aquela que instrui a criança em algumas coisas. Do adulto também, Tem para a mãe a criança, dependente da idade que ela alcance, ela será sempre criança. 30, 40, 50 anos, a mãe vai olhar sempre daquele jeito que ela viu a criança sendo gerada, do jeito que ela carregou no colo. Então, tá? Parabéns a todas as mães aí. Mais tarde estarei lá com a minha mãe também, para poder rir um pouco com ela, tá bom? Que vocês também tenham um ótimo dia para todos. Vamos lá, meus irmãos, vamos hoje começar a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho Timóteo. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, na verdade. Fique em paz aí que já vai se ajeitar. Vamos ler o versículo 7, enquanto isso. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graça nessa manhã. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa vinda até a sua casa. Obrigado, Senhor, por nos conduzir até aqui através do Santo Espírito. É por isso que nós te pedimos, Pai, sabedoria e entendimento neste momento para ouvir e aprender da sua palavra. Entendemos, Pai, que carecemos muito de suas palavras, carecemos muito de aprender com o Senhor. É por isso, Pai, que te pedimos nessa manhã, ajude-nos, meu Deus, a compreender, ajude-nos, Senhor, a ter entendimento. Fale através da vida do pregador, Pai, use os lábios do pregador para que a igreja seja edificada. Que a sua palavra, meu Pai, venha nos edificar e também nos exortar. Que a sua palavra, ó Deus, a mesma que causa ferida, também é a cura. Nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, fale conosco, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, nos atraia, meu Deus, a atenção para a sua palavra, que possamos ouvir juntos e aprender juntos, Pai, que no nosso aprendizado possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem para conosco. Esse é o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Pode sentar, por favor, fique em paz, tá? Como está silencioso hoje, graças ao tempo, Então você vai conseguir me ouvir bem, já que eu falo um pouco alto, não muito, mas consigo falar alto. Meus irmãos, nós ficamos aqui durante meses aprendendo sobre a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, trazendo todo o seu apreço, todo o seu cuidado para um filho amado, sempre trazendo para Timóteo admoestações. Por quê? Timóteo, apesar de ser um pastor, apesar de ser um líder de uma igreja, Timóteo é jovem. As duas cartas e Atos dos Apóstolos também vai tratar Timóteo como um jovem, apenas um menino comparado aos outros homens. Quando você olha para a questão jovial de pregadores, de líderes, você vai ver que o padrão judaico e o padrão daquela época era que um homem, para ser mestre, um líder, um pastor, tinha que ter aproximadamente aí entre 40 e 50 anos, no mínimo. Quando você olha para Timóteo, que é um jovem que tem abaixo dessa faixa etária, você vai ver que há uma dificuldade muito grande para que ele tenha credibilidade e para que ele tenha realmente o respeito devido. É por isso que Paulo tenta trazer a Timóteo uma experiência, ou como nós falamos aqui, uma casca, para que ele tenha bagagem em seu corpo e também em sua mente, para que ele ensine as pessoas com autoridade, mas sem o autoritarismo, para que ele ensine as pessoas com verdade, mas sem ser ganancioso. Você vê essa dificuldade no aprendizado e também na transmissão de seriedade, você vê também em Cristo,
Quem olhasse para aquele jovem de 30 anos e 33 anos, era difícil alguém acreditar que aquele homem já era um mestre e já era uma pessoa tão reverenciada mais. Ainda assim, Cristo lidou com isso, e Paulo, com essa experiência que ele tem de vida, com tudo isso que ele aprendeu e tudo isso que ele ouviu de Jesus, ele vai passando para Timóteo, como ele escreveu na primeira carta. Você tem sempre que se atentar que a segunda carta é escrita ali entre o ano 64 e 68 depois de Cristo. É uma carta que vai trazer um encorajamento e vai trazer de novo lembrança de coisas que são importantes para Timóteo. Algumas coisas Timóteo precisava se apegar com aquilo que Paulo já havia escrito na primeira carta. Só que você precisa entender algumas coisas cronológicas. A primeira carta, Paulo está preso, mas Paulo tem uma certa liberdade aonde ele está. A segunda carta já é o final da vida de Paulo. Já é o final da sua trajetória e da sua caminhada, como nós lemos semana passada, quando ele fala lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, que ele fala que já está encerrando a sua trajetória, que é o texto emblemático de combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então Paulo já está nas suas últimas palavras, suas últimas instruções, e dentro dos seus últimos momentos de vida, como é isso que a Bíblia narra de maneira cronológica, ele vai passar para o seu filho Timóteo algumas coisas que valem a pena ser ressaltadas. Só que Paulo, quando vai escrever a segunda carta, quando ele vai falar sobre a segunda carta, ele tem que primeiro expor a sua autoridade, que outrora já havia sido questionada por outras pessoas. Porque Paulo tinha uma dificuldade grande na questão da pregação. Em que sentido? As pessoas olhavam para Paulo, tinham dificuldade de enxergar Paulo como um grande apóstolo de Cristo. Quando se olhava para Paulo, olhava para o Paulo perseguidor, o Paulo que batia, o Paulo que perseguia, o Paulo que segurou a capa dos homens para apedrejar Estevão. Então o apostolado de Paulo foi algo questionável. Porque na mente das pessoas, Paulo ainda era a mesma pessoa. Paulo ainda era aquele homem não regenerado. Então Paulo tem essa dificuldade na questão do apostolado. Mas Paulo sempre fala em suas cartas e deixa para as pessoas de maneira evidente que não foi ele que decidiu fazer tal coisa. Ele foi escolhido por Deus. Amém? Vamos ler o versículo 1 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo começa a sua carta assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De Deus. Paulo se apresenta, ó, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu não fui lá e fui implorar para ser apóstolo. Eu não queria ser apóstolo porque era a minha vontade. Paulo narra a sua vida, e também Atos vai mostrar isso, que Paulo não era um homem que queria fazer o que ele fez. Paulo era um homem apegado à sua religião e à sua crença, à sua propriamente, digamos assim, seita, que ele achava que o cristianismo era uma aberração. É por isso que ele perseguia tantos cristãos. Paulo achava que o cristianismo, uma nova era, que é apresentada, como nós estamos ensinando na terça-feira, essa transição do antigo para o novo era uma loucura. O importante era continuar apegado às leis mosaicas. Tudo isso Paulo tinha em sua mente. Mas Paulo, depois que Cristo o encontra, faz com que ele tenha aquela cena de ficar cego, de ficar 3 anos e meio lá na Arábia aprendendo, de estar ali aos pés de Gamaliel, de aprender também com Barnabé. Paulo é um homem que pega a sua bagagem que ele tinha de perseguidor e vai entendendo como que é padecer pelo Evangelho, que é isso que ele ensina para Timóteo no final da sua primeira carta. Na segunda carta, Paulo fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele pertence a alguém, ele representa alguém. Quando você vê Paulo colocar isso aqui, não é para ele se intitular como se ele fosse melhor do que outra pessoa. Não é como se ele pegasse o título do apostolado dele e fosse colocar como se fosse um pingente, um broche, como homens usam no peito de teologia. Olha que coisa interessante, né? Quando nós éramos do outro ministério, aqueles que faziam o curso na igreja, né? Vocês lembram disso? Quem foi de lá? Usava o broche no terno. Eu usava também, tá? Não estou sendo hipócrita aqui não, tá? Eu usava também. Curso livre de bacharel de teologia. Pergunta o que eu aprendi. Nada. E usava o símbolo da igreja também na roupa, porque acreditava-se naquele local que quem usasse isso era importante para outras pessoas. Uma galinha que nós usávamos aqui, né?
Pois é. Usavas uma brocha, por quê? Para que na igreja precisava ser respeitado se fosse uma patente dentro de um militarismo. Só que Paulo não é assim que funciona com ele. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, porque depois ele diz para quem ele é e na vontade de quem que ele executa isso. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A vontade sempre foi de Deus. A maneira de como Paulo foi chamado, não existiria uma outra pessoa a chamá-lo, a não ser o próprio Deus. Paulo fala que essa é a vontade de Deus. A vontade humana era continuar perseguindo, batendo, era continuar fazendo o que ele fazia de melhor, que era perseguir os cristãos. Mas aprove a Deus de escolhê-lo como apóstolo. Por que ele vai falar de novo sobre o seu apostolado? Porque na mente das pessoas, apóstolo parou em Matias. E ainda assim era questionável o próprio Matias. Porque apóstolo parou em Judas, aquele que se mata. Mas Paulo fala, eu também fui escolhido. Paulo, em suas cartas, diz, eu sou o último dos apóstolos, para que não viesse um posterior. Porque existia um certo critério, tinha que ter visto Jesus Cristo ressurreto, tinha que ter participado de milagres, tinha que ter conversado com ele pessoalmente. Só que Jesus faz todo o processo com Paulo de uma escola diferenciada. Paulo não passou os 3 anos e meio correndo com Jesus para lá e para cá. Mas Paulo passou 3 anos e meio aprendendo diretamente com Cristo, e Cristo passava essa experiência pessoal para ele. E nisso é colocado sobre os seus ombros esse peso do apostolado. Porque Paulo não foi aquele discípulo que andou com Jesus com os outros 12, mas aquele que aprendeu posteriormente. Em qual sentido? Num sentido de que teria um homem com mais bagagem, mais estrutura e mais casca para ensinar as outras pessoas. Porque você tem que entender que cada um dos discípulos teve uma função diferente no Evangelho. Isso aí você aprendeu com o pastor Alex na terça-feira, né? Não preciso falar o que cada um representa. Mas Paulo representa uma amplitude muito grande de implantação de igreja, formação de pastores, formação de líderes, mostrar valores éticos, morais. E isso foi um trabalho do apóstolo Paulo. Mas Paulo fala que não foi pela sua vontade que ele fez tudo isso, mas pela vontade do próprio Deus. Porque aí depois no versículo 1, ele continua dizendo, vamos lá, com a promessa da vida que está aonde? Em Cristo Jesus. Paulo fala, eu sou apóstolo de Jesus, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. Você lembra que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, falou em João 3, ele falou que tenham vida e vida é abundância. Ele fala que ele veio para dar vida e Deus amou o mundo. Ele vai trazendo diversas coisas para mostrar para o povo que a vida estava escondida nele. E é a mesma coisa que Paulo fala. Eu não estou aqui pelo Jesus que cura, que dá. Porque tem uma diferença nessa questão do apostolado. Hoje, os apóstolos são taxados como o quê? Apóstolo que cura. Ou não é? Ou não? O apóstolo do levanta e anda. O apóstolo da prosperidade. O apóstolo da caridade. Não é isso que foi colocado? Como nós falamos aqui outrora. Hoje é colocado o apostolado, que não existe mais, né? Óbvio. Com qualquer outro atributo. Paulo atribui o seu apostolado, primeiro, baseado em Cristo. Segundo, pela vontade de Deus. E em qual propósito? Em qual propósito? Apresentá-los a promessa da vida eterna que está em Cristo. Paulo mostra de maneira clara e objetiva que o seu trabalho não era ganhar fama, não era ter um broche no peito, mas era anunciar Cristo, que era o homem que pode dar a vida eterna, o único que tem essa questão da vida eterna. Então Paulo apresenta suas credenciais para a igreja e também expõe para Timóteo, para que ele falasse para as pessoas que não era qualquer Paulo que estava falando, mas o Paulo que foi escolhido por Jesus muito tempo atrás. Então, o que você precisa entender é que essa introdução que Paulo faz
Parece que ele está sendo redundante com tudo aquilo que ele falou, mas não é. Para que Paulo pudesse passar para Timóteo essa credibilidade, Timóteo passasse para a igreja também. Porque não podia ser algo desconexo. Não poderia ser diferente de uma carta inteira que ele já havia passado. Então, Paulo precisava expor a sua autoridade, precisava expor a vontade de quem ele fazia aquilo e qual era o objetivo que ele estava fazendo, que era colocar Cristo no centro de todas as coisas, que essa promessa da vida que está em Cristo, não da vida aqui, mas da vida eterna. Amém? Versículo 2. Diz assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 2, você vê que, primeiro, Paulo apresenta quem ele é, fala o seu objetivo e por quem ele foi escolhido. Depois, ele fala de maneira pessoal para quem que ele está endereçando esse início, essa introdução da carta. Porque por mais que fosse algo que seria lido para a igreja, para demonstrar o apreço que Paulo tinha para com Timóteo, você vai ver que ele fala sobre Timóteo, meu filho amado. Algumas coisas precisam ser ditas e claras. Não há na genealogia nenhum descendente de Paulo, amém? Não tem, não tem. Se você vê um pregador falando, ele deve ter comido uma feijoada e foi pregar, como nós falamos aqui, que ele está delirando. Não tem. Mas Paulo olhava para Timóteo com tão apreço, com tanto amor e carinho, que ele enxergava-o como um filho. Ele olhava para Timóteo e tinha uma afeição tão grande por ele, que olhava ele como um filho. Em que sentido? Paulo é aquele que aprende com Cristo como que era o amor do Deus Pai para com o Deus Filho, na questão da obediência e da questão da admoestação. O mesmo trabalho que Jesus teve com os discípulos de ensinar como filhos também, sendo um amigo, sendo um mestre, sendo um companheiro, Paulo está tentando executar isso com Timóteo. Esse cuidado para que Timóteo andasse no caminho, não é isso que ele ensina na primeira carta? Convém que o bispo seja irrepreensível, ele ensina valores morais, ética, não seja ganancioso, você tem que tratar bem, seja amoroso, piedoso, modesto. Então, Paulo tentava passar essas diretrizes desse amor como um pai para Timóteo. Timóteo tinha que ser visto para Paulo de maneira totalmente amorosa. Não olhar de uma maneira tirana de um homem que pegava Timóteo pelo pé e ficava em cima de Timóteo, né, de maneira tirana, não. Mas de uma maneira amorosa. Por exemplo, o pai e a mãe têm o trabalho, a incumbência de ensinar o filho algumas coisas, não é? Ensinar a respeitar os mais velhos, ou não é isso? Ensinar a respeitar as outras pessoas. Ensinar, né, a respeitar as diferenças. Se o amigo é mais cheinho e o outro é mais magrinho, não dá para você ficar, né, zombando. Como nós fazíamos na época do colégio. Né? Que antigamente não era bullying, hoje é o quê? É bullying, né? Hoje você não pode ficar falando. Se o amigo tem a orelha muito grande, você não pode ficar falando. Se ele é muito cheinho, é chamado de gordofobia. Se ele é escurinho, hoje é preconceito. Mas na nossa época antiga aí, nós falávamos, o amigo que era escurinho, a gente chamava ele de negrão, não é? A gente chamava ele de pretinho, gordinho, o isso, o aquilo. Mas o trabalho dos pais é ensinar o filho a não denegrir a imagem da pessoa. Porque se ela não gosta do apelido e não aceita aquele apelido, não deve ser chamado, porque isso vai causar um transtorno enorme. Como hoje nós temos mais informações, você vai ver que pessoas têm problemas no futuro ou na vida adulta de traumas que sofreram na infância. Não é isso? Pessoas que mudaram radicalmente suas vidas por conta de coisas que aconteceram na infância. Então, Paulo está ensinando Timóteo como um pai. Como ele deve se portar, como ele deve tratar, como ele deve fazer. E aí Paulo fala como é esse amor que ele tem na outra carta e também lá em Atos, que Timóteo precisa entender que, por mais que ele não tivesse linhagem sanguínea, mas a representação de Paulo em sua vida era algo emblemático e também muito forte e também muito presente. Porque olha os conselhos que ele vai dar para Timóteo já no começo. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo, ele fala graça dentro da sua esfera, o favor imerecido. Entender que tudo que ele tem não é dele mesmo, mas provém da parte de Deus. Ele dá conselhos a Timóteo de coisas fragmentadas, mas de assuntos abrangentes. Falando sobre graça, sobre favor imerecido, falando sobre
da esfera da graça, que ele foi escolhido por Deus e não foi ele que escolheu a Deus. Ele fala para Timóteo que tudo isso que acontece com ele é proveniente da parte do Senhor, não foi ele que quis que assim fosse. Que é a mesma coisa que ele fala no versículo anterior, que ele também não foi escolhido por ele mesmo, mas que Deus assim o escolheu. Depois ele vai falar sobre a misericórdia, que a misericórdia esteja com Timóteo. Não somente a misericórdia de Deus, mas a misericórdia que ele tinha que ter. Uma misericórdia mútua, ensinando para ele alguns pilares principais. Ensinando para ele também sobre a paz. Por quê? O desejo de Paulo e aquela forma altruísta que Paulo tinha para com Timóteo, que ele não ensinava a Timóteo que Timóteo desse lucro. Vou te dar um exemplo bom hoje. Hoje em dia, os pastores são treinados por outros pastores para que eles aprendam a arrecadar muito na igreja e que o povo abrace a sua ideia. É assim, tá? Não sei se você sabia, mas é assim. Os pastores olham para outros pastores como uma grande fonte de lucro. Não, se aquele pastor não está arrecadando muito, vamos trocar ele de lugar, vamos colocar ele em outro lugar e levar um pastor que fala bem, sabe? Que o povo abraça bem. Você está conseguindo entender? Que abraça bem, sabe? O povo consegue ter uma afeição boa por ele e vai pedir R$1.000 de oferta, o povo vai dar. Paulo não tinha essa visão. A visão de Paulo altruísta não era essa. Paulo olhava para Timóteo e queria ensinar para ele coisas que ele passou para a igreja de Éfeso enquanto esteve lá. Porque a ideia de Paulo com Timóteo era dar continuidade no seu trabalho, não fazer algo diferente. Era continuar na mesma diretriz que Paulo ensinou. Hoje não é assim. Hoje se ensina o pastor que você precisa dar lucro, você precisa render. Você tem que batizar, você tem que curar, não é? Você tem que dar lucro, as suas pregações precisam ser emblemáticas. Aquilo que você fala tem que viralizar na internet, tem que virar corte para o TikTok. Então hoje os homens são ensinados a ser profissionais. O que Paulo está ensinando a Timóteo entender que é por graça. Timóteo depende da misericórdia de Deus. E Timóteo precisa ter paz naquilo que ele faz. É isso que Paulo passa para Timóteo como um pai, mas também não diferenciando a sua autoridade. Porque o início da carta, quando ele fala do apostolado, que nós falamos aqui, ele quer diferenciar aqui: Timóteo, você é meu filho, mas ao mesmo tempo eu sou o seu pastor. Timóteo, você é meu filho, mas eu sou apóstolo. Não estamos no mesmo patamar. Estamos em locais diferentes. Você é líder da igreja, pastor da igreja, mas eu sou o pastor de todos vocês. Então, Paulo está falando para Timóteo para ele não perder essa diferenciação que eles têm entre si. Não de maneira tirana, mas para entender que existe sim uma liderança sobre o próprio Timóteo. Continuando. Misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Timóteo, tudo é proveniente do nosso Senhor. Porque se você outrora, Timóteo, vivia lá fora, se você lá fora não entendia muito bem o que era isso, agora Cristo te traz para perto, te ensina o que é graça, o que é misericórdia, o que é ter paz de verdade, para mostrar que tudo que você vai fazer tem que convergir para o lado dele. Não pode ser diferente, Timóteo, porque na verdade não foi assim que foi ensinado para ele. É por isso que no final Paulo, nesse prefácio, nessa saudação, ele aponta para a parte de Deus Pai, para mostrar para Timóteo que tudo isso vem da parte de Deus. Tudo isso é proveniente de Deus e tudo isso converge em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Falando que há um Senhor em comum, que não são dois senhores diferentes que Paulo serve e Timóteo vem servindo. Paulo continua trazendo todas as diretrizes que ele passou para Timóteo já no começo da sua carta. Amém? Vamos continuar. Versículo 3. Diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo dá graças a Deus a quem? Por quê? Paulo dá graças a Deus por ter encontrado um menino como Timóteo. Ele dá graças a Deus que em meio a tantas pessoas que ele viu, Deus separou Timóteo para estar ao lado dele, como nós vamos ler mais à frente lá em Atos. Mas ele agradece a Deus pela vida de Timóteo. Por exemplo,
Hoje, se o pastor Washington não tivesse pessoas ao seu redor, como é que seria para ter culto aqui e lá em Nova Iguaçu? Como que seria para ter essa logística de pregar aqui e depois ir para lá? Graças a Deus tem o pastor William, tem o pastor Alex, tem eu que posso ajudá-lo. Então, Timóteo era grato por pessoas que Deus colocou em sua vida, especificamente Timóteo, para que continuasse o trabalho que ele iniciou, claro, por ordem de Cristo, mas que ele pudesse continuar e dar sequência nessa obra que era difícil. Porque vale a pena ressaltar que Timóteo é jovem, amém? Timóteo não é um homem experimentado da vida. Timóteo não é um homem experiente que já passou por muitas coisas. Timóteo está aprendendo a lidar com algumas coisas ainda. Timóteo é exortado a lidar com as paixões desse mundo. Timóteo é exortado a lidar com falsos mestres, como é muito colocado na carta. Timóteo aprende a lidar com pessoas que estão ao lado dele, mas falam mal dele pelas costas. Ou não existe isso? Ou não tem? Gente que está do teu lado na igreja, mas fala mal. Não, isso não tem não, né? Não, isso não. Timóteo aprende a ter essa bagagem porque ele iria enfrentar problemas muito difíceis. E ele precisava ter na sua mente convicção em quem o chamou e para que o chamou. Mas Paulo agradece a Deus por Timóteo. Eu dou graças a Deus, Timóteo. Agradeço a Deus por você estar ao meu lado. E aí Paulo fala aqui, continua a falar agora de si mesmo, ó, continuando, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. É claro que Paulo aqui, né, existe uma discussão muito grande entre os reformadores, teólogos, né, estudiosos da Bíblia, que sabem mais do que nós, sobre o que Paulo quis dizer com os antepassados. Já que não existe genealogia para Paulo, não tem o quem era pai de Paulo, irmão de Paulo, tio de Paulo, mãe de Paulo, não tem essa genealogia, não tem da onde Paulo vem, tem do lugar que ele saiu e o que ele fazia. Mas, quando olhamos para o contexto, você vai ver que Paulo, né, de maneira direta, aponta para aqueles que vieram no passado. Porque assim como ele disse que os profetas, né, e aqueles que vieram depois convergiam dentro do mesmo pensamento, então Paulo fala aqui, desde aqueles lá atrás, porque Paulo fala muito sobre os nossos pais, como Jesus também falou e os homens rebatiam contra eles. O povo judeu tinha muito essa questão da genealogia em seu sangue, como Paulo vai advertir Timóteo a não se apegar a isso. Então eles tinham muito essa questão de onde eles vieram. Vou te dar um exemplo bom. Existem, no tempos antigos, nas novelas de época que vocês viam aí, o Cravo e a Rosa, né? Você viu. Chocolate com pimenta, você viu aí, né? Alma gêmea, você viu tudo isso. Nem vem. Você viu lá nos anos 90, anos 2000. Você viu que algo muito emblemático entre as famílias era o quê? O sobrenome. Ou você não lembra disso? A família Albuquerque, a família Constança, a família Consuelo, o nome da família era muito importante para a sociedade, porque denotava quem eles eram. O judeu tinha a mesma coisa com isso. De onde eles vinham, eles tinham isso. Não, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Isaac, filhos de Jacó, filhos dos patriarcas. Então eles eram muito apegados a isso. Mas Jesus falou para os homens que se eles fossem de fato filhos de Abraão, eles ouviam a sua voz e obedeciam, que foi isso que Abraão fez. Paulo está falando dos seus antepassados, dos seus pais, mas de que pais? De pessoas que vieram anteriormente, de pessoas que vieram lá no passado e serviram a Deus, da mesma forma que Paulo também serviu. Então ele vai citar de pessoas que vieram no passado e seguiram a mesma linha de servidão também para com Deus. Amém? Continuando. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Você tem que entender uma grande questão, porque era vital para Paulo. Paulo cita várias vezes a questão da consciência, porque Paulo tinha em sua mente de tudo que ele ensinou provém da parte de Deus. Paulo tem a sua mente tranquila de que quando ele deitava para dormir, ele não enganou ninguém. Paulo tinha sua consciência tranquila de que ele não deturpou a palavra do Evangelho prometendo coisas que Deus nunca havia prometido.
Paulo tem a sua consciência tranquila. Ó, eu sirvo a Deus com a consciência tranquila. Eu não enganei ninguém. Eu não falei que essa semana você vai receber uma ligação que vai mudar a sua vida. Não falei isso para você. Eu não disse que você seria curado sem saber se a vontade de Deus era te curar. Quem está me ouvindo, diga amém. Paulo tinha consciência tranquila. Ó, eu sirvo a Deus tranquilo. Eu não coloco uma heresia no meio da mensagem ou um pouco de fermento para que as pessoas não venham cochilar no meio do culto. Eu não coloco uma palavra diferenciada, falo de um grego, do aramaico aqui para você incrementar. Não. Paulo está falando, ó, eu sirvo a Deus de consciência pura, porque eu faço tudo aquilo que Ele me manda. Se é para ir para a esquerda, eu vou. Se é para ir para a direita, eu também vou. Se é para permanecer, eu permaneço. Você lembra quando Paulo queria pregar e o Espírito fez o quê? Não vai. Paulo tem a sua consciência tranquila de que tudo que Deus mandou ele fazer, ele assim fez. Porque, meus irmãos, precisamos ter em mente que tudo que nós fazemos, um dia será apresentado no juízo. É por essa não consciência que às vezes nós fazemos algumas coisas que na nossa cabeça parece ser inocente, mas diante de Deus é reprovável. E aí, Paulo tem essa consciência, olha só, eu fiz tudo o que eu pude fazer. O que eu pude ensinar, eu ensinei. Eu não deturpei. Paulo fala para a igreja, tempos passados, ó, de ninguém eu cobicei nem a prata e nem o ouro. Eu não queria nada de ninguém. Para não ser pesado, eu trabalhei, como Paulo construía tendas. Você lembra disso que nós já ensinamos aqui? Então, Paulo fala para Timóteo que, Timóteo, tudo que Deus me deu para fazer, eu fiz. Porque vale a pena ressaltar dentro da cronologia que Paulo já está no final da sua vida. Ele aqui já está numa prisão que ele já está praticamente isolado e numa prisão escura e fria. Lá como se fosse num grande calabouço. Então Paulo sabe que dali já não tem como correr e nem fugir mais. É por isso que ele já ensina coisas que passaram pela sua vida e tenta implantar isso em Timóteo. Continuando. Versículo 3. Sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo vai exortar e vai falar sobre a importância da oração, claro, mas Paulo vai se lembrar que Timóteo precisa das orações dele, porque, meus irmãos, sem oração não dá para ficar de pé. A igreja que não ora, como o pastor tem ensinado na terça-feira lá em Nova Iguaçu, a igreja que não ora é uma igreja fraca, é uma igreja desnutrida. Porque não basta somente você vir no culto, aprender sobre a palavra. Se você não orar e pedir a Deus para que aquilo entre na sua vida, a palavra bate e volta. Repele, como se fosse um espelho na luz do sol. Não é assim? Você pega o espelho e você não vira, não causa uma luz? É a mesma coisa. Paulo está falando que nas orações ele lembra de Timóteo, ele intercede por Timóteo, porque Paulo sabe que o trabalho que Timóteo vai executar é muito difícil. Estar à frente de um trabalho, à frente de uma igreja é difícil demais, desgasta muito, você envelhece rápido. Pega uma foto do pastor Washington na inauguração da igreja e olha para ele como está agora. Pega uma foto de como nós começamos o trabalho e como estamos agora. Como que a nossa feição era? Porque passamos por problemas que as outras pessoas não passam. Temos que renunciar coisas que as outras pessoas podem abraçar. Temos que ser diferente na esfera de que não podemos vacilar em nada. Porque o tempo todo as pessoas estão nos observando. Ou não é assim? Observa o corte de cabelo, a maneira de se portar, como se veste, como anda, como trata as pessoas, como que é no dia a dia. As pessoas às vezes fazem questão de passar um dia conosco para saber como é que nós nos portamos longe de todo mundo. Então, Paulo sabia dessa responsabilidade que Timóteo tinha. Ele orava para Timóteo, orava por Timóteo. Ele fala, eu lembro de ti. Só que a lembrança aqui, né, é um advérbio que fala sobre algo de constância. O Paulo fala que lembra aqui de maneira ininterrupta, sem cessar, e não era algo exagerado. Paulo orava muito para que Timóteo continuasse, porque por ser jovem ele estava mais sujeito a se inclinar às paixões deste mundo. Ou não é assim? Não é? A juventude não consegue às vezes medir um pouco as consequências de seus atos. Nós, como somos jovens, né?
Alguém mais velho vai pensar um pouco mais. Vou te dar um exemplo bom. Você vê que geralmente o jovem é aquele que gosta de correr para lá e para cá. De bicicleta, de moto, de carro, não é? Você vê os jovens passando aí na rua, você vê. O jovem passando de moto, você só vê o vulto, não é? Mas você pega alguém de 60 anos, geralmente ele não vai correr assim. Porque ele vai pensar, olha só, se eu cair e quebrar o fêmur, já era, irmão. Ou não é? Se eu quebrar a bacia, vou ficar um tempão. Se eu quebrar a clavícula, alguém que é mais velho tem uma consciência de que as suas ações podem causar consequências terríveis. E Paulo sabia que Timóteo era novo. E talvez ele não tivesse dimensão daquilo que Deus realmente o chamou e o trabalho que ele iria executar na igreja de Éfeso, para que ele continuasse de maneira firme e constante. É por isso que ele ora incessantemente, ora com apreço, porque o mesmo amor que ele demonstra para Timóteo, chamando-o de filho amado, é a mesma maneira enérgica que ele vai orar e vai clamar por Timóteo, para que ele continue no caminho firme, para que Deus continue o convencendo do seu pecado, da justiça e do juízo que está por vir. Paulo tem esse cuidado excessivo com Timóteo, porque ele sabe que se Timóteo cair, ele vai arrastar um monte com ele. Não como se Timóteo fosse o pilar da igreja, mas não é isso que dizem, que as palavras, né, convencem, mas o exemplo não arrasta. Então Paulo sabia que aquele menino que foi colocado ali para ser exemplo precisava se manter firme, como Paulo quando estava lá, e nesse momento que ele está vivendo aqui. E aí é que entra o detalhe. Ser constante em meio a tantas pessoas que são inconstantes. Porque olha só, Daniel viveu num período difícil, não viveu? Lá no meio da Babilônia, todo mundo se prostrando, mas o que ele faz? Continua de pé. Isaías vive num período difícil, onde os líderes da igreja estavam se bebedando, estavam bêbados na maneira literal e na maneira também figurada. Homens que são citados, que viviam no meio de uma grande corrupção, mas continuaram firmes. Então Paulo pega tudo isso que ele sabe, tudo isso que Timóteo tem de conhecimento e tenta passar para ele. Timóteo, eu oro por você para que você continue fazendo aquilo que o seu mestre lhe ensinou. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre o quê? Do mal. Que mal é esse? Porque se ele não pede para tirar do mundo, para permanecer no mundo no caso físico, que mal é esse que assola o homem? É o pecado. Para que o pecado, ainda que chegue perto, rodeie e não faça que ele venha tombar. Para que ele tenha consciência de que as outras pessoas estão errando, estão fazendo tudo de errado, mas ele precisa ser diferente. É por isso que Paulo vai orar de maneira assídua, constante, orando, clamando e intercedendo por Timóteo. Porque quando você vê mais à frente, no mesmo texto, diz assim: me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está falando que ele ora por Timóteo de dia e de noite. Ele não sabe que horas que ele ora para Timóteo. Porque se ele está preso num calabouço, ele não tem noção de dia, nem tem noção de horário. Ele só sabe que é dia ou noite pela luz. Então ele ora Timóteo quando está tudo escuro. Ora por Timóteo quando está tudo claro. Mas ele ora constantemente para que Deus o fortaleça. A oração que ele faz é a mesma oração de intercessão, como Jesus fez para os discípulos. Uma oração para que eles permanecessem firmes, para que eles continuassem, para que eles perseverassem naquilo que lhe foi ensinado. Amém? Versículo 4. Diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo está falando que lembra das lágrimas de Timóteo. Aí você tem que se atentar em que período que ele está trazendo essa alusão aqui. Porque ele vai falar, se ele lembra, ele mostra que foi a última vez que ele teve com Timóteo, ou o último contato que ele teve com aquele jovem. Então, Timóteo, quando descobre que Paulo tem que ir embora, e tudo aquilo que Paulo ensinou sobre perseguição, Timóteo já tem na sua mente que vai ser difícil encontrar Paulo de novo. Porque Paulo não era aquele homem que se escondia da verdade para poder estar no holofote da mídia. Paulo era aquele que botava a cara para bater e falava, é pecado? É pecado. Está errado? Está errado. Então Timóteo olha para Paulo, já começa a olhar com aquele olhar de choro, como um pai que vai ser martirizado. O mesmo desespero que os discípulos olharam para Jesus quando ele disse que precisava morrer.
A mesma coisa, né? Não dentro da mesma magnitude, quando Pedro olha para Jesus e ele fala, não, você não pode morrer. Você não pode ir para poder ser açoitado. Você não pode fazer isso. Timóteo olha para Paulo e começa a chorar, porque sabe que o que Paulo vai enfrentar é algo muito severo. A perseguição por conta da verdade do Evangelho vai trazer dores, né? E coisas que Paulo vai sofrer, que Paulo lá na frente diz que sofreu açoites, sofreu naufrágios, picada de cobra, foi caluniado, arrastado, desceu por um cesto, mas Paulo tinha alegria em seu coração, de como ele falou, que eu sirvo a Deus com a consciência pura, que tudo isso foi necessário para que o meu ministério fosse executado. Então Paulo está falando para Timóteo, que Timóteo, eu lembro quando você chorou, eu lembro, tenho na minha mente aqui quando você viu a minha partida e chorou, mas não tinha o que fazer. E aí, olha só, Paulo tinha o imenso desejo de ver Timóteo, que mais tarde reflete o mesmo amor implorado que ele pede para Timóteo, faça um esforço para vir me ver em breve. Está lá no capítulo 4 que você vai ver depois, no versículo 9. E aí, Paulo está ali naquela despedida, naquela coisa, sabe, triste, mas ele sabe que é necessário a sua partida. E aí, no versículo 5, né? Versículo 4, lembro das tuas lágrimas, estou ansioso, né, por ver-te para que eu transborde de alegria. Paulo tem aquele apreço como um pai que quer ver o filho novamente. Por exemplo, quem é pai e mãe aqui, quando a criança era pequena, que você saía para trabalhar, você ficava ansioso para chegar em casa e se encontrar com seu filho, ou não era assim? Não é? Quem é pai e mãe sabe desse anseio que o pai e a mãe têm de ver o seu filho quando é pequeno, e também depois que é grande. Se você passar um mês sem ver seu pai e sua mãe, ele fica reclamando, como a minha mãe reclama, quando eu fico lá 2 dias sem ir lá ou sem ligar para ela. Ela pergunta, você esqueceu que tem mãe? Você não lembra mais de mim? Porque na mente da minha mãe, eu ainda sou aquela criança, ainda sou aquele menino, como eu falei inicialmente aqui. Paulo tem o mesmo anseio por Timóteo. Ele lembra de como Timóteo ficou triste quando ele foi embora. E ele anseia ter Timóteo de novo, para que ele pudesse estar perto, abraçar Timóteo, para que ele pudesse executar esse carinho de pai, para que ele pudesse admoestar Timóteo pessoalmente mais. Esse encontro não acontece mais. Paulo não tem mais contato com Timóteo, porque ele já está na sua última prisão. Já é o último período que ele está vivendo, e mais à frente na carta você vai ver que ele vai narrar isso. Então, Paulo é um homem que, como eu ouvi de manhã, ele tem o contentamento nas coisas. Você vê que o desejo de Paulo não era nem ser liberto da prisão que ele estava vivendo, mas era somente ver Timóteo. Para Paulo era uma alegria tão grande, porque Paulo não pode ser hipócrita no que ele falou de contentar-se com o que tem, quando ele fala para a igreja de Filipe. Ele aprendeu a contentar-se com o que ele tem. Se ele sabe que ele não pode sair, se pelo menos ele pudesse ver o seu filho na fé, já seria algo que traria uma alegria imensa para ele, como ele diz aqui no versículo 4. Lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Você vê que a alegria de Paulo estava ali baseada também em somente ver Timóteo. Para ele não importava estar em liberdade, que ele sabia que ele mesmo já havia dito que ele era um prisioneiro de Cristo. E aquilo que ele fazia não proporcionaria louros e flores, mas proporcionaria dor e sofrimento. E ele olha para Timóteo com esse amor tão grande e fala, Timóteo, eu queria muito que você viesse me ver, que eu estivesse perto de você. Eu tô louco para que você me veja, para que eu transborde de alegria, eu sinta aquela felicidade que é estar perto desse meu filho amado, para que eu possa abraçá-lo, tocá-lo e estar próximo dele. Amém? Versículo 5. E aí agora Paulo está falando diretamente de novo para Timóteo. E preste atenção. Pela recordação que guardo da tua fé, sem o quê? Fingimento. Paulo está falando assim, Timóteo, eu me lembro de quando eu estive com você, pelo que eu conheço de você, que a sua fé era grande, mas não era uma fé fingida. Não era uma fé hipócrita, era uma fé genuína. E não era uma fé com pretensão ou engano. Não era aquilo que ele passa para as pessoas acreditar e ele mesmo não acredita. Não era isso que Timóteo passava para Paulo.
O que Timóteo passava para Paulo é que ele se recorda da fé sem fingimento. Esse sem fingimento aqui vai falar que não existia uma capa sobre Timóteo. Timóteo era sincero quando ele dizia que gostava ou não gostava de uma coisa. Quando ele dizia que acreditava numa coisa e quando ele não acreditava. Paulo está falando, Timóteo, eu admiro a sua sinceridade. Aquilo que você expõe para as pessoas que realmente você é, Timóteo. Não é diferente do que você é aqui e você é ali. Eu admiro isso em você, Timóteo, porque mesmo sendo jovem, Timóteo tem uma fé admirável. E aí ele depois diz, baseado em quê? De que escola Timóteo vem? Que exemplo que Timóteo pega para que ele fosse desta maneira? Como que Timóteo foi forjado? Qual é o caráter de Timóteo? E ele continua dizendo, versículo 5, parte B. Sem fingimento, mesmo que, primeiramente, habitou em sua avó, Lóide, em sua mãe, Eunice, estou certo que em ti também habita. Paulo está falando, assim como eu vi Lóide, eu vi Eunice, eu vi como que eram essas mulheres fervorosas, acreditavam, eram crentes, eu vejo também em você. As características que essas mulheres passaram realmente ficou impregnado em você, Timóteo. Porque o exemplo dessas mulheres conseguiu alcançar Timóteo. E aí você vê como que é importante o exemplo no seio familiar. Amém? O pai, a mãe, aqueles que criam uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, precisam ser equilibrados para que a criança não cresça num desequilíbrio. Porque olha só, deixa eu ver que horas são aqui. Se a criança cresce num lar onde todo mundo grita, como é que você acha que a criança vai crescer? Se a criança cresce num lar onde a mãe vive gritando com o pai, vive chamando o pai de um monte de coisa, você acha que a criança cresce como? Se a criança cresce num lar onde o pai empurra a mãe, amém? Isso acontece na igreja, tá? Isso acontece na igreja. Já teve vários casos aí. Não vou citar nomes porque aí, né, é passível de processo. Mas existem pastores que têm aí casos de maus tratos, de desequilíbrio. Você não vai conseguir ensinar o seu filho a ser salvo, mas você ensinar valores e morais. Você vai mostrar para ele que você crê em Deus. Você mostra para ele que o mundo não tem nada para oferecer. Se ele quiser seguir esse caminho, aí é a escolha, né, dele. Mas precisa existir um equilíbrio dentro de um lar, porque é muito difícil crescer num lar conturbado. Eu cresci num lar muito difícil. O meu pai e minha mãe tinham muitas dissensões entre eles e era difícil demais conviver naquele meio. Porque meu pai tinha problema na época com a bebida, minha mãe não tinha paciência, então era uma gritaria sem fim. E eu cresci dentro de um lar muito conturbado que me causou muitas consequências na minha vida adulta. Então eu tive que lidar com algumas coisas na vida adulta que foram difíceis demais. Por quê? O exemplo que eu tinha em casa não era um exemplo como hoje eu quero passar para o meu filho. Hoje eu entendo que eu ainda tenho falhas e erros, mas o que eu puder passar de melhor para o meu filho ou minha filha, eu vou passar. Do que é amar a mãe, dele no caso, né? Ou dela. Do que é respeitar, do que é servir, do que é acreditar em Deus quando se, né, tem essa convicção. Timóteo teve isso dentro de casa, mesmo seu pai sendo grego. O seu pai era grego, mas a sua mãe era judia. A sua avó também era crente. Então, mesmo tendo esses dois parâmetros entre um ímpio e um cristão, Timóteo teve o seu berço ali de pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que eram fervorosas em Deus. E aí, é uma dessas características que Paulo admira em Timóteo. É uma das coisas que Paulo olha para Timóteo e vê Timóteo como um grande homem. Atos capítulo 16, vamos lá. Ai, não. Vamos ler, versículo 1, Atos 16, versículo 1. Também chegou a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado quem? Timóteo, filho de uma judia, crente. Amém? Crente. A Bíblia não fala que ela era apenas judia. Era crente. Ela acreditava em Deus, tá? Era uma pessoa que tinha suas convicções
em Deus, amém? Não era somente pela linhagem sanguínea. Quando está escrito aí judia, crente, vai falar que vai além de laço sanguíneo e de genealogia, beleza? Grava isso aí. Judia crente, mas de pai grego. Então, olha só, Timóteo foi criado dentro dos dois parâmetros. Olhando para o pai que acreditava em deuses, amém? Deuses grego, Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus isso, Deus aquilo. E tinha o parâmetro da mãe que acreditava no único e verdadeiro Deus, o Deus de seus pais, que era Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Só que Timóteo é aquele que olha para sua mãe e vê que o melhor exemplo a ser seguido era a fé que a sua mãe professava. Porque ele consegue enxergar uma regularidade maior e algo muito mais contundente e muito mais alicerçado do que aquilo que seu pai acreditava. Então, Timóteo é criado dentro de um lar onde tem os dois parâmetros. Tem o lado cristão e o lado da impiedade. Amém? Versículo 2. Dele dava o quê? Bom testemunho em Listra e Icônio. Então, Paulo, se passasse um censo lá na cidade onde Timóteo vivia e perguntasse quem ele era, ele não ouviria algo diferente do que Timóteo de fato apresentava. Porque quando coloca que Timóteo dava bom testemunho, que as pessoas vinham falar de Timóteo, não Timóteo se auto-intitulava. Amém? Vou te dar um exemplo bom. Você lembra como Jó é tratado na Bíblia? Você lembra? Lembra da cena? Olha para a cena como se fosse um filme. Olha para a cena como se fosse um filme. A conversa entre Deus e Satanás. E a pergunta clara é: tem visto o meu servo Jó? É uma pergunta retórica, óbvio, né? Que se Deus é onisciente e onipresente, ele sabe da mente que está no Satanás. Você tem visto o servo Jó? Homem o quê? Temente, reto e que o quê? Se desvia do mal. Satanás falou o quê? Não. Jó tem... Não. Qual é o único argumento que ele tenta apresentar para Deus? Ele só é assim porque você dá tudo para ele. Você é um pai que mima o seu filho. Você dá tudo o que ele quer. É por isso que ele é assim. Te servir assim é fácil. Não é o que ele fala no Jó? Está lá escrito. Você mima o seu filho demais. Aí é fácil se servir. Você dá, né, hoje, né? Dá casa, dá carro, dá comida, dá dinheiro, dá fama, dá influência. Aí é fácil de servir. Aí é muito fácil. Tira tudo que ele tem para você ver se não blasfema contra ti. E aí, Jó blasfemou em algum momento? Jó tem dificuldade de entender o que está acontecendo com ele. Que ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, amaldiçoa no que alimentou ele amaldiçoa tudo. Mas lá no final, Jó entende. Lá no capítulo 42, ele diz: antes eu conheci o Senhor de ouvir. Eu ouvia quem o Senhor era. Mas hoje, os meus olhos, o quê? Te contemplam. O que Satanás não entendia é que Jó passou por um processo que não era para derrubá-lo nem destruí-lo, mas era para aproximá-lo de Deus e enxergar quem Deus era de verdade. Era esse o propósito. Timóteo é um menino ainda que tem um bom testemunho, que ninguém tem nada para falar dele. Ninguém se opõe àquilo que Timóteo é, que ele é um bom testemunho e passava para as pessoas. E aí, versículo 3 de Atos 16. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era o quê? Grego. Se o seu pai era grego, Timóteo não era circuncidado, porque naquele tempo a autoridade total e todas as decisões sem nenhum conselho era dada somente pelo marido. Amém? Hoje nós entendemos que o negócio é dividido, né? 50-50 ali, mas, né? Naquela época não era assim. Então, o pai de Timóteo, sendo grego, falou: não tem que circuncidar nada não. Para que isso? Eu não tenho isso na minha religião, não, nada disso. Mas, para que Timóteo não tivesse problemas futuros de alguém falar: ó, esse aí é um impostor. É um grego que não tem parte nenhuma com Deus. Ele é somente filho de uma mulher que é crente. Então ele não pode ser inserido no cristianismo ou no rol, né, das pessoas que acompanham Paulo, porque ele não é circuncidado. Mas Paulo, né, capacitado pelo Espírito, com esse entendimento de olhar lá no futuro,
Ele faz tudo isso para que as pessoas vissem que Timóteo, de fato, fazia parte da aliança genética. Porque vale a pena ressaltar que a genealogia naquele período era vinculado ao pai e não à mãe, tá? A genealogia não era filho de quem? Não. Era filho de quem relacionado ao pai, a questão paterna. A mãe, para aquele período, não era relevante quem ela era. Ela podia ser crente, mas se o pai não fosse crente, ele era visto como ímpio. Amém? Entendeu aí? Continuando. 4. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentava o seu número. Paulo leva Timóteo consigo para que ele aprendesse como é que os apóstolos se portavam, como que eles reagiam às situações, né? Como se Timóteo estivesse fazendo uma escola pastoral, um discipulado pastoral, né? Não como eu fiz na época da Paz e Vida, que não aprendi quase nada. Aprendi algumas coisas que hoje ainda são utilizadas, mas a grande maioria não aprendi nada. Mas a escola que Paulo leva Timóteo é para que ele aprendesse como se portar, como chegar numa cidade, como ser rejeitado, como ser aceito, como lidar com os holofotes, como lidar com o elogio, como lidar com a fama, como lidar com essas coisas. É por isso que Paulo arrasta Timóteo com si. Mas, antes de levar Timóteo, ele observa como Timóteo se portava e como ele era visto pela sociedade. Porque ele não poderia colocar qualquer pessoa ao seu lado, e você vai ver daqui a pouco acerca disso. Volte comigo lá no capítulo 1 de 2 Timóteo. Prometo que serei breve, não falta muito não. Voltando. Versículo de número 6. Diz assim: por esta razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição do quê? Das minhas mãos. Paulo não está tendo contato direto com Timóteo, mas está sabendo de notícias do que está acontecendo lá em Éfeso, porque as notícias correm. Naquele período, não sei se você lembra, não existia previamente o jornal como você vê hoje, porque hoje no jornal físico não é nem muito mais, não é tão importante, mas as redes sociais te informam muito. Não é assim? Grande parte das informações que você tem do mundo, você vê no seu telefone. Pouco você vê pela televisão. Basicamente, aí na hora do almoço, na hora do jantar, a grande maioria das pessoas que trabalham não assistem tanta TV. Mas naquele período, as notícias corriam no boca a boca. Alguém falava, olha só, você ficou sabendo? Era assim que as pessoas falavam, né? E o judeu tinha esse hábito de falar as coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo bom. Quando morre alguém na rua, a rua pode estar do jeito que está ali fora. Fica cheio. Meu irmão, é impressionante. Acidente acontece de madrugada, não tem ninguém na rua. Daqui a pouco ficam várias pessoas ali, ó, filmando, tirando foto. Não é assim? Porque daqui a pouco desfaz o acidente de manhã, fala, você ficou sabendo? O carro bateu aqui ontem, a mulher perdeu a perna, perdeu a cabeça, voou por cima do muro. Mas espera aí, a pessoa não estava nem lá. Como que a notícia chegou? Através do quê? Do boca a boca. A mesma forma, naquele período da história, a notícia ia chegando. Paulo tem notícia de como está as coisas lá e como está Timóteo, né? Não de maneira clara, como se ele estivesse lá, mas ele tem ideia. E além do mais, o espírito que faz com que ele escreva a carta é o mesmo que dá o parecer de como que as coisas estão acontecendo. Porque Paulo começa dizendo, por esta razão, dentro daquilo que ele já havia elogiado Timóteo anterior. Por te elogiar, Timóteo, por saber quem você é, por você ser meu filho amado, por saber de onde você veio, como você foi criado, por esta razão, aí ele diz, pois, te admoesto, ou chamo sua atenção, te exorto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Timóteo estava passando por aquele momento difícil, o momento que todo mundo passa, que é o declínio na caminhada cristã e o declínio na vida espiritual. Timóteo está passando por um problema aonde ele parece que está desfalecendo, parece que ele está se esquecendo para que ele foi chamado. Porque, meu irmão, olhando para esse cenário aqui, parece que é fácil tacar a pedra em Timóteo. Aí, tá vendo? Timóteo, ó, só que ele está sozinho, sem o seu discipulador, enfrentando heresias,
enfrentando falsos mestres, enfrentando pessoas que estão falando coisas deturpadas da palavra, lidando com falsos irmãos, sendo líder da igreja e ainda tendo que se manter firme. Como é que você acha que aquele menino ia reagir a toda essa pressão psicológica? É por isso que Paulo está falando para ele, te admoesto que você reavive, ou reative na sua memória o dom de Deus que há em ti, Timóteo. E isso não veio de você, você nasceu com isso. Você não teve escolha, Timóteo. Você não teria para onde ir a não ser seguir esse caminho. Você não tem o que fazer. Enquanto os outros estão aí dando braçadas no mar do pecado, você tem que ficar bem longe disso. Que é isso que ele fala na carta anterior. Porque ele fala, reavives o dom de Deus que há em ti. Que dom é esse que Timóteo tinha? Timóteo tinha um dom também de falar, de se comunicar, a fé que ele tinha, mas parece que, como aquele carvão que você faz aquele churrasco suculento, que você deixa ele lá e daqui a pouco você vê que ele vai ficando cada vez mais cinza e cada vez mais frio, ao ponto de você conseguir segurar aquela brasa na mão. Ou não é assim? Você nunca fez um churrasco na sua vida? Você lembra quando o churrasco está naquela chama, incandescente? Você não consegue nem chegar perto do fogo, mas conforme vai se passando o tempo, se você não colocar mais carvão na churrasqueira, o que acontece, irmão? O fogo vai apagando. É isso que Paulo está tentando passar para Timóteo. Timóteo, a chama está começando a se apagar, Timóteo. Você está esmurecendo. Você não pode acontecer isso com você. Porque lá no 1 Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 1, ele fala sobre a profecia que havia sobre Timóteo, sobre aquilo que Deus confiou para Timóteo, sobre tudo que Deus fez. E varia também na vida de Timóteo. É por isso que ele diz, por esta razão, depois de te elogiar, sabendo quem você é, eu te admoesto que reavive, ou acenda esse chamado que tem em você. Meus irmãos, deixa eu te contar um negócio aqui, que talvez você nunca ouviu. Existem dias que dá vontade a gente desistir de tudo. Isso estou falando de uma esfera pastoral. Existem dias que dá vontade de não querer vir mais para a igreja pregar. Existem dias que dá vontade de pegar as chaves, entregar na mão do proprietário e falar, chega. Porque é difícil demais você estudar horas, se abdicar de coisas, renunciar a sua vida inteira para ensinar pessoas que no futuro vão dar as costas para você. É difícil demais você estar ao lado de pessoas que estão te abraçando, mas no fundo estão querendo te dar uma facada pelas costas. É difícil demais você conviver com pessoas que fazem de tudo para te agradar, mas falam mal de você. Ou diz que você é uma bênção na sua frente e diz, não suporto ouvir aquele homem pregar. Amém? É difícil demais lidar com isso. Mas o que nós vamos fazer? Seremos negligentes com aquilo que Deus nos chamou? Ou vamos continuar na constância que Ele orienta na Bíblia? Mas a vontade, às vezes, é parar de fazer as coisas. A vontade é não vir mais. A vontade é não pregar mais, é não se esforçar mais, é não continuar nessa caminhada, mas não temos opção. Não existe a opção de parar. Não existe o retrocesso. A cada passo que se dá para frente, o caminho que foi passado já não existe. Se você parar, você cai. É como você caminhar numa estrada que está demolindo, que você só pode ir para frente, você não pode parar, que se você parar, você cai num buraco. Então, há uma dificuldade muito grande. Paulo fala para Timóteo não daquilo que ele não vivenciou, mas daquilo que ele passou também um dia, que era a vontade de parar. Todo mundo tem essa vontade de parar. Todos nós sentimos essa vontade em algum momento. Porém, o que Paulo mostra para Timóteo que quem deu isso para ele foi o próprio Deus. E não foi de qualquer maneira que Deus fez isso com ele. Não foi escolhendo ele de maneira aleatória. Aquilo que Deus fez com Timóteo foi através daquilo que Paulo também ensinou para o próprio Timóteo. Você vê lá, em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 22, o próprio Paulo ensina a Timóteo: a ninguém imponha as mãos precipitadamente. E aí, dentro desse mesmo ensinamento, olha o que Paulo fala para Timóteo. Versículo 6, continua aí. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição o quê? Das minhas mãos. Paulo está falando, significa que Paulo impôs as mãos de Timóteo.
E está falando, Timóteo, eu não botei a mão em você em vão, Timóteo. Eu não errei quando eu coloquei a mão em você, não. Porque Deus não erra em suas escolhas. Deus não chama ninguém para parar pelo meio do caminho. Ele chama alguém que vai ter dificuldade, vai sofrer, mas vai continuar na trajetória. Timóteo estava sentindo o peso do seu chamado, o peso do ministério, porque é difícil demais. A melhor coisa do mundo para mim era ser apenas membro da igreja. Seria ótimo, mas para mim não é possível. Não é mais possível. Não tem como mais ser membro, só sentar na cadeira e ficar ouvindo a vida toda. Porque uma hora eu serei cobrado por aquilo que Deus confiou na minha mente. Uma hora tudo aquilo que eu sei ou que Deus me deu de entendimento será cobrado sobre a minha vida. Então eu não posso parar e falar assim, agora a partir de hoje eu não faço mais nada. Vou mudar de igreja, vou para outro lugar, vou sentar lá. Meu irmão, não dá. Não dá. Eu já tentei fazer isso uma vez e não deu certo. E Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, eu não errei quando coloquei a mão sobre você, não. Eu não errei, eu não coloquei a mão sobre você. Eu não coloquei você aí para que você amanhã viesse parar, Timóteo. Você é jovem, você tem dificuldade, você tem a sua carne grita pelas paixões do mundo, mas Timóteo, não dá para parar mais, Timóteo. Você não tem opção de parar mais. Só que hoje, as pessoas ensinam a ir para frente, mas sem combustível. Dá para poder chegar em algum lugar sem combustível? Dá? Experimenta botar R$10 de etanol e tentar ir para São Paulo, Léo. Se dá para chegar lá. Você não sai nem na Brasil aqui. Nem na Brasil você sai. Te ensinam a sentar no carro, mas não te ensina qual é o combustível para mover esse carro. Paulo está passando para Timóteo que ele não ensinou somente a sentar no carro. Ensinou para ele qual é o combustível para ele continuar. É por isso que ele precisava ter em mente sobre aquilo que Deus confiou a ele. Timóteo, lembra, Timóteo. Você precisa nunca se esquecer de quem te chamou e para que te chamou. Porque Paulo tenta trazer uma injeção de ânimo para Timóteo. Timóteo precisa ter isso na sua mente. Porque é necessário, irmãos, que os nossos líderes também sejam incentivados a continuar. Porque eles são homens de carne e ossos, como eu e você. Eu sou homem sujeito às mesmas paixões, assim como eu e você. Não é você olhar para o pastor como um super-homem, não. Não é você olhar para o pastor como se ele não fosse de carne e ossos, como ele não tivesse desejo, não tivesse vontade, como se ele não tivesse as mesmas coisas que você tem. A diferença é que nós somos chamados para incentivar vocês, para que em algum dia vocês também nos incentivem. São funções diferentes, mas não coloca a gente numa superioridade, nós somos todos ovelhas. O pronome possessivo que é usado lá quando Jesus fala para Pedro, serve para todo mundo. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, não as suas ovelhas. Todas as ovelhas são iguais. A função pastoral simplesmente é dar direcionamento. Porque o volante não é melhor do que a roda do carro. Não é? O volante sem roda serve para quê? Para nada. Não é? O volante só tem a função de virar para direita, para esquerda. Só isso. O volante não é melhor do que o carro, não é a peça mais importante do carro. Então, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, continue. Não pare, trazendo uma injeção de ânimo para aquele jovem pastor. E isso Deus fez com vários homens sobre a terra. Vários. O primeiro deles, que dentro da ordem cronológica, de fatos, onde Deus fala diretamente, é o próprio Abraão, o pai na fé. Abraão pensa que Deus daria um filho para ele de qualquer maneira. Aí ele vai fazer o quê? Vou deitar com a escrava. Deus falou, Abraão, eu não falei isso com você não, Abraão. A informação que eu te passei não foi essa, não. Eu te falei que você teria um filho, mas com a sua esposa, não com a escrava. Que aí ele fala, ande na minha presença e ser perfeito. O seu filho, quando nasce, ele quer descer ao Egito. Não, eu vou descer lá, porque lá tem comida. Ele falou, negativo, vai para o Vale de Gerar, para ficar lá. Aprender a depender de mim? Lá. A sua descendência vai embora. Mas, que é no caso de Jacó, dentro dos patriarcas. Ele vai embora falando, eu vou embora, porque não dá para ficar aqui com meu irmão que quer me matar. E aí Deus ensina para ele assim, você vai voltar lá, mas vai voltar de uma maneira diferente que você saiu. Aprenda a entender que eu comando todas as coisas. Depois nasce o próprio José, que pensava que dava para sair da prisão somente porque ele interpretava sonho, negativo. Ia sair quando Deus quisera que ele saísse. Que aí depois de 2 anos Deus vai lá e lembra, na verdade faz o homem lembrar
tem um insight, tem um homem lá que lembra de sonho. Depois você vê Moisés reclamando com Deus, Deus, eu não consigo falar, não, negativo. Quem fez a boca do homem, Moisés? Né? Foi o Senhor, né? Então vai lá e fala. Depois, Josué, Deus, não dá não, milhões de pessoas, se Moisés sofreu, que era experiente, imagine eu que tenho 40 anos, sou novo. Deus falou o que para ele? Esforça-te e tem de bom ânimo. Então você vê que dentro da trajetória, o próprio Deus foi incentivando homens a continuar a sua caminhada. Depois você vê Elias, vamos lá Elias, levanta, come e bebe porque longa é a sua caminhada. Está com medo da morte? Nem sabe o que vai acontecer contigo. Nem sabe se você vai ver morte ou não, está com medo de quê? E Deus vai lá o quê? Incentiva. Então dentro da história, Deus sempre vem incentivando todos os homens a continuar nessa trajetória. A mesma coisa Cristo fez com os discípulos. A mesma coisa Jesus nos 3 anos e meio falou. Antes de ascender aos céus ele falou, fiquem aí. Vocês serão revestidos. Tudo que eu prometi vai acontecer. E Paulo faz a mesma coisa com Timóteo. Porque quando Paulo encerra essa sessão, para que nós vamos finalizar aqui, no versículo 7, Paulo fala para Timóteo sobre o que foi confiado a ele e como foi confiado a ele. Versículo 7 diz assim: porque Deus não todos nós, não nos tem dado espírito, com letra minúscula, de covardia. Aqui você tem que entender um grande princípio. Quando ele fala, Deus não nos tem dado com espírito, com letra minúscula, ele vai falar sobre comportamento. Amém? Tá entendendo aí? Grava. Ele está falando do Espírito de Deus. Ele está falando do Espírito, questão de comportamental. Amém? Amém? A Bíblia trata dessa mesma maneira, questão comportamental. Você já aprendeu sobre dicotomia, tricotomia, isso aí é assunto para outro dia. Né? Sobre corpo, alma e espírito, onde ficam armazenadas as emoções, essas coisas todas aí você já viu. Mas Paulo está falando, Timóteo, Deus não fez você ser covarde. Deus não colocou você aí para ser covarde, para ser medroso. Porque Timóteo estava começando a sentir já a pressão dos falsos mestres. Vindo toda vez que ele ia pregar alguma coisa, alguém rebatia. Toda vez que ele levantava alguma causa, alguém ia lá e debatia. Timóteo estava começando a sentir esse impacto. E aí Paulo está falando, Timóteo, Deus não fez você ser covarde não, Timóteo. Deus chamou você para ter ousadia, para ter intrepidez, para ter realmente coragem de falar a verdade. Hoje os homens não falam mais a verdade com medo de retaliação. Não posso falar que o pastor A está falando a mentira porque eu vou ser retaliado. Meu irmão, tem que denunciar, não tem jeito. Eu vi recentemente um pastor famoso defendendo o tal do Miguel aí, do menino que está viralizando na internet, né? Falando aí essas palavras em inglês que nem ele sabe o que está falando. E aí eu vi ele falando assim, nós somos o único povo que apedrejam aqueles que estão tentando falar a verdade. Nós somos o único que matamos uns aos outros. Meu irmão, o cara fala que vai curar câncer sem saber se Deus quer curar. O cara fala que vai curar coisas sem perguntar para Deus se essa é a sua vontade. E quando a vontade do homem está acima da vontade de Deus, é chamado de idolatria. Porque nada pode ficar acima de Deus. Só que as pessoas olham, só porque está falando o nome de Jesus, é proveniente da parte de Deus. Meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. Não vamos incentivar nunca alguém que está falando heresia, alguém que prega mentira, alguém que prega um engano. Nós nunca vamos incentivar uma pessoa dessa. Porque estaremos sendo coniventes com aquilo que ele está falando. Nós precisamos denunciar sim, está errado. Precisa ser consertado, mas sabe de quem é a culpa? Das pessoas que dão oportunidade para esses homens. As pessoas que fazem essas coisas de espetáculo, de atrair público, de atrair pessoas, para que como se a pregação do evangelho fosse um show ou uma palestra. E não é assim que funciona. Não estamos aqui dentro de um entretenimento. Isso aqui é palavra que produz vida, mas que se for pregada de maneira errada, produz morte. Porque faz com que as pessoas começam a comer veneno e acham aquilo saboroso. Amém? Paulo está falando para Timóteo, não dê você espírito de covardia. Deus não te deu espírito de covardia não, Timóteo. Você está fazendo aquilo que é certo, não é para ter medo não, é para continuar.
Não é para você achar que o que você está fazendo, você está sofrendo. Não, Timóteo, é para continuar. É continuar e perseverar, não é para parar pelo meio do caminho. Você vai enfrentar dificuldades na sua vida por defender a verdade, porque se todos os seus amigos bebem e você não bebe, você será mal visto por eles. Se todo mundo mente e você não mente, as pessoas vão achar, peraí. Se no trabalho você não mente para bater uma meta, mas todo mundo mente e ganha mais do que você, você será mal visto. Se o seu trabalho não traz uma edificação para outras pessoas, e você sai desse trabalho, as pessoas vão dizer que você é louca, mas a Bíblia vai falar de maneira clara e nítida, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Jesus fala, vocês têm que temer a Deus, não aos homens, porque o homem só consegue fazer mal ao corpo, mas não sabe o que fazer com a alma. Temei ante a Deus, que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, não seja covarde, não se esconda, não se envergonhe, não seja egoísta, não guarde o que você tem para si, passe para as outras pessoas e continue. E aí ele termina dizendo, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder. O poder aqui, até beber água. O poder aqui não é voar na igreja, tá? Não é sair curando, não é dar cabeçada no teto, não é falar língua esquisita. Amém? Aqui não é profetizar, aqui não é pegar alguém pela mão e achar que você vai convencer a pessoa a vir para Cristo. Não é esse tipo de poder. Não é isso. O poder que o Espírito dá é para a pregação do Evangelho, para que as pessoas ouçam o Evangelho e elas sejam convencidas por Deus, não por você. Timóteo, não é para se esconder não, tá? É para usar o poder que o Espírito lhe fornece, a intrepidez. Aquilo que Deus me confiou de falar a verdade, de anunciar a verdade, é isso que você tem que se apegar. Não é ficar com medo de que se você falar a verdade, alguém te der uma pedrada, você está errado, negativo. É para continuar aí. O poder de Deus, acreditar no poder de Deus, mas depois ele vai trazer algo mais profundo ainda, continuando. Mas de poder e de quê? Amor. Timóteo, você não pode se envergonhar, Timóteo. Você não pode se acovardar, Timóteo, porque se você ama a Deus e ama o próximo, você vai ter que amar essas pessoas, Timóteo. Só que o seu amor será demonstrado como? Como é que o primeiro que teria que apacentar a igreja demonstrou amor? Pedro, tu me amas? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Timóteo, você vai ter que demonstrar amor para eles, porque se você amá-los, mesmo com as suas diferenças, mesmo do jeito que eles são, você vai demonstrar para mim que você também me ama. Ele fala sobre a via dupla do amor, porque é a base principal das coisas que Paulo fala para Timóteo diversas vezes sobre isso, e também para outras igrejas. Você precisa entender do poder de Deus, como ele funciona. Você precisa ter amor, e você precisa ser o quê? Modesto. Não é para você ser espalhafatoso não, tá, Timóteo? Não é para você falar que vai pular, vai voar, que você tem o poder de curar, não é isso. Você ser modesto, entender que tudo acontece segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade ou a sua manipulação. Paulo fala para Timóteo que Deus não é manipulável. O poder é proveniente dele. Você demonstra entender esse poder quando você executa o amor. E tudo isso tem que ser feito com moderação. Então Paulo termina essa sessão e depois ele fala, sobre a vergonha, mas aí fica para a próxima semana, do versículo 8 em diante. Mas Paulo finaliza essa sessão trazendo um encorajamento para Timóteo. A mesma coisa que Deus fez com Josué, Moisés e outros homens que eu citei aqui. Para que ele tivesse em sua mente que, com o passar do tempo, as coisas iriam apertar. Esse tipo de mensagem aqui, em muitas igrejas, não pode ser pregada. Não pode. Você não prega esse tipo de mensagem, porque para alguns pastores, isso é pragmatismo. Para alguns pastores, isso aqui não é irreverente. Você ensinar para alguém que tem que sofrer, não pode. Você é filho de Deus, você nasceu para vencer. Você ensinar para alguém que você tem que ter uma fé não fingida, que a fé não fingida não é somente acreditar em milagres e curas, é acreditar que Deus é seu Salvador, isso aí é loucura. Então, Paulo está falando, Timóteo,
essa verdade que eu te ensinei, que você vai ensinar, vai te causar dores e dificuldades, mas continue, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Você não é covarde. Você tem que ser corajoso e ter intrepidez baseado em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.